Olá, povo de Deus, seja muito bem-vindo, eu sou Danilo Diba, esse é o programa Deus é Jovem, aqui na TV Evangelizar, a família em primeiro lugar. É o programa Deus é Jovem, nosso encontro semanal de fé e reflexão, a nossa catequese na televisão. E hoje vamos falar sobre como lidar com as perdas. Diz pra mim, você sabe como lidar com as perdas na sua vida? Você sabia que existe um processo, um movimento para se superar as perdas que acontecem em sua vida? Tudo isso nós vamos descobrir juntos a partir de agora no programa Deus é Jovem, que está no ar. A igreja é viva, a igreja é jovem. Sou uma obra de tuas mãos, posso enfim compreender. Deus é jovem. Esse é o programa Deus é Jovem, a nossa catequese, o grupo de jovens na televisão, e eu sou muito feliz em poder fazer parte da programação da TV Evangelizar. E é muito bom a gente saber que tem pessoas que participam junto com a gente toda semana interagindo, mandando a sua pergunta, e o programa hoje tem a transmissão pelo YouTube, você pode participar, interagir com a gente, mandando para mim de qual cidade você está participando, assistindo o programa Deus é Jovem. Esse programa eu não faço sozinho. Eu tenho a presença desses jovens queridos do grupo Yeshua de São José, na bairro Santa Felicidade, que vieram fazer o programa junto comigo para falar sobre esse assunto tão importante que é pouco conversado na televisão, como lidar com as perdas. Mas antes disso, eu tenho um convite para você. Eu tenho um apelo para você que acompanha o Padre Reginaldo Manzotti, para você que acompanha a obra Evangelizar é Preciso. Torne-se agora mesmo um associado, ligando para nós no 41 3221 6060. E como é importante a sua contribuição mensal, a televisão, a rádio, a programação 24 horas no ar, só é possível graças à sua contribuição. Ligue para nós, 41 3221 6060. Tem pessoas que estão aguardando a sua ligação nesse momento. Você não vai falar com máquinas, não. Você vai falar com pessoas que estão a fim de receber o seu contato. 41 3221 6060. Vamos falar desse assunto tão importante que merece a nossa atenção. Você passou por alguma perda recente na sua vida? Você sabe como lidar com essa perda? Perder faz parte, é um desafio da nossa vida. Nós, seres humanos, estamos preparados para lidar com as vitórias, para lidar com as conquistas do dia a dia. Mas e quando nós perdemos algo, quando perdemos alguém em nossa vida? Como que devemos nos portar? E qual o caminho para superar tudo isso? Eu conto com a ajuda da psicóloga doutora Ragner. Vem para cá, doutora, para conversarmos juntos sobre esse assunto tão importante. Tudo bem? Seja bem-vinda, por favor. Obrigada. Fique à vontade. O programa Deus é Olá. Jovem. A psicóloga Ragner Pereira Kraft. Isso. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Como lidar com perdas? Um assunto que precisa ser trabalhado constantemente, é verdade, né? É verdade, desde a infância, né? Desde a infância? Desde a infância. Se a gente não aprende desde criança a lidar com a perda de brinquedos, né, das coisas que a gente gosta, de quando a gente se muda, né? Como é que quando adulto a gente vai saber lidar? Isso é verdade. Então, esse processo, essa etapa de amadurecimento, a gente tem que começar desde a infância. Como pai, como é que eu devo lidar para ensinar o meu filho a ter esse processo de superação da perda? É assim, o que não é falado, ele é imaginado. Nossa imaginação é muito fértil, né? Então, os pais precisam ter um diálogo aberto com os filhos, né? Então, os pais, às vezes, por medo de explicar algumas coisas para a criança, inventam histórias fantasiosas, né? Entendi. Então, é bom ser sincero com a Sempre a criança. sinceridade, né? Sinceridade com a Eu criança. sempre ouvi que quando você promete alguma coisa para um filho, você tem que cumprir, né? Eu tenho um filho pequeno, um filho de 2 anos, e ele está numa fase de adaptação de escola, e eu percebo que para essa adaptação, eu lanço para ele uma promessa de que ele vai ficar na escola e depois que o papai for trabalhar, depois que o papai for fazer as suas obrigações, eu vou voltar e buscarei. Percebi que com isso ele está se adaptando, está indo, né, nessa fase muito bem, e percebi qual é a importância de você nunca prometer algo que você não possa cumprir para uma criança. Isso já é também um processo de superação de perda? Também, mas mais importante do que cumprir algo que você prometeu é sempre tentar evitar de não cumprir.
né? Ah, Porque é fácil. interessante. Você deixa a criança na escola Sim. e depois você vem buscar. Uhum. Mas, por exemplo, teu filho faz algo que você desaprova. Ele vai lá e bate num colega. E você fala, se você bater no coleguinha, eu vou te deixar de castigo. Ele bate no coleguinha, nada acontece. O que ele aprende? Eu faço alguma coisa e nada acontece. Né? Então, ele não entra em contato com frustração. A frustração é um fator importante para a gente aprender a lidar com perda. Frustração Que é faz parte. Faz parte. Você que está em casa ouviu? Essa frustração que você passou recentemente, ou está passando nesse momento, faz parte do seu processo de superação. Vamos falar então sobre o luto, sobre a perda de alguém muito querido, alguém que... Ninguém quer perder um ente querido, ninguém quer perder um parente, mas é correto afirmar que a gente tem que sim passar por esse luto, tem que se permitir esse luto para superar essa perda? O saudável é passar pelo luto e não permanecer em luto. Olha que interessante. Um tempo, algo temporário, então. É algo momentâneo e passageiro. Então, assim, não existe um tempo. Você pode ficar em luto por 2 meses. Isso não existe. Cada pessoa tem o seu tempo. E quanto mais importante aquela pessoa era para ela, claro que ela vai sentir mais. Né? Então, se você perde um vizinho 2 quadras da sua casa, você vai sentir muito menos do que se fosse um primo, ou um filho, ou um irmão. Né? Entendi. Isso é Eu acho que muita gente também fica preso muito na perda, né? E eu li esses dias sobre o choro, o quão importante é chorar na hora do luto, na hora de uma perda, porque às vezes a gente vai consolar alguém, fazer um carinho e diz, não chora, né? Tem que dizer, não chora, aproveita esse momento, chora, deixa esse choro, construir esse sorriso depois, porque o sorriso ele não é fácil de construir. Não. Ele é somente com o tempo depois de um processo doloroso, não é verdade? Isso. E por isso a importância de sentir e vivenciar esse momento. Né? Chora, fala. O que não é expressado, ele é soterrado. Né? Aquela famosa frase, tudo que você joga para debaixo do tapete, uma hora vem para cima. Volta. Exatamente, né? Você só vai postergando, deixando para depois essa frustração. Mas não devemos, como a doutora falou no início da nossa conversa, vivermos somente essa frustração. Ela é passageira, é momentânea. E a partir de que momento que eu devo dar aquele passo a mais? Quando que eu percebo que agora é hora de renovar, é hora de restaurar, é hora de dar a volta por cima? Qual que é esse clique na minha vida? Isso varia muito de pessoa para pessoa, né? Cada pessoa tem o seu tempo. Mas, assim, a partir do momento que você tem uma perca significativa, você já começa a ressignificar a sua vida. Você vai ter que aprender uma nova rotina. Se aquela pessoa fazia parte do teu seio familiar, você vai ter que aprender a viver sem ela. Né? E tudo isso já é começar um processo de mudança. Né? Você vai se adaptando aos poucos. Então, Bacana. Isso vai acontecendo gradativamente no seu ritmo, no seu tempo. E quando a pessoa vê, vai doer. Vai doer muito, mas vai doer menos. E agora vamos falar de uma perda que para os jovens é difícil de lidar e que acontece. Uma perda num relacionamento. Eu vou com os jovens do grupo Yeshua. Me dá uma licencinha aqui, eu vou sentar perto do Dudu, da Giovana, do Guilherme e da Raquel. Que bom ter vocês aqui. Vamos falar sobre relacionamentos. Quem aqui namora, quem aqui não namora? Todo mundo é solteiro? Estou com um quarteto de solteiros aqui, mas já namoraram? Não? Guilherme já namorou? Conta pra gente como é que foi a sua experiência de terminar um relacionamento, como é que foi para você essa perda da sua companheira, vamos dizer assim. Então, claro que no início foi aquele golpe, né? Porque eu fiquei 4 anos com a pessoa. Muito tempo, né? E quando terminou, eu não sabia realmente o que fazer. Eu acho que a pergunta que eu tenho para fazer é bem simples. Tem algum jeito, alguma forma mais rápida da gente conseguir superar essa perda, essa desistência da pessoa, da nossa vida? Infelizmente, não. Né? Algumas coisas a gente tem que viver realmente. Né? Num futuro relacionamento, você já vai levar essa sua experiência e talvez seja menos doloroso ou não. Né? Mas assim, não tem um remedinho que você toma ali e esqueceu. São 4 anos da sua vida que você dedicou àquela pessoa. Havia muito sentimento. Né? Então, não é fácil você descartar tudo isso e seguir a vida. Né? As marcas, tudo aquilo que você viveu vai fazer parte de quem você é. Mas com o tempo, como eu falei, assim como quando alguém morre, e não que o fim do relacionamento seja tão pesado, ou sim, depende, mas vai sendo menos doloroso com o passar do tempo. Né?
Agora, doutora, você falou de medicamentos. A pessoa passa por uma perda, um processo de perda e já vai para um antidepressivo. O que você tem a dizer sobre isso? Quando é necessário, apoio. Mas, assim, tomar um remédio para evitar sentir é só postergar um sofrimento que vai acontecer de qualquer forma, né? Mais para frente, 2, 3 anos depois, a pessoa vai parar de tomar o remédio, ela vai ter que se ver com aquilo que ela deixou para trás soterrado. E como é que a pessoa sabe que é necessário? Ela faz uma consulta com um psicólogo, com um médico, para receber essa receita de um antidepressivo, por exemplo? O antidepressivo ele é indicado se a pessoa está apresentando sintomas depressivos. E a gente tem que tomar cuidado para ver se é um luto saudável, esperado, ou se é um luto patológico, né? Que tem diferença. Mas, assim, a tristeza, ela é a principal característica do luto, porque você está sentindo falta. Assim como no final de um relacionamento. Não tem mais aquela pessoa ali o tempo todo, né? E você tem que se ver com essa solidão, com essa, né? Sem que se ver com esse sentimento. Agora eu tenho uma pergunta para o Guilherme. A partir de qual momento que você deu essa volta por cima, que você pensou, poxa, mas eu tenho que superar essa perda, esse fim de relacionamento? Como é que foi esse processo? Como é que você deu esse start, um restart na sua vida? Eu acho que a partir do momento que eu comecei a amadurecer mais em relação ao próprio relacionamento, né? Não, como que eu posso dizer, não aceitar... Me fugiu a palavra aqui, mas comecei a amadurecer mais para relacionamento, sabe? Não aceitar tão pouco assim do que eu mesmo deveria. Eu acho que não selecionar a pessoa, mas ver se o sentimento for verdadeiro, claro, eu não posso simplesmente me... O Guilherme tocou num assunto que eu quero levar para o segundo bloco, doutora. Que a partir de uma perda, a partir de um inverno que você passa na sua vida, você se imuniza de muitas coisas. Então, é importante você passar por esse momento para que você tenha a preparação para novos desafios. É isso que nós vamos conversar no segundo bloco do programa Deus é Jovem, que está especial demais. Estamos falando sobre como lidar com as perdas. Eu quero fazer um convite para você, chama mais um, manda um WhatsApp para aquele seu amigo que teve uma perda recente, para aquela sua amiga que está passando por uma frustração amorosa nesse momento. O programa Deus é Jovem vai para um intervalo rapidinho e volta já. Eu espero por você. Enfim compreender, Deus é jovem. Enfim compreender, Deus é jovem. Esse é o programa Deus é Jovem, que já está de volta na TV Evangelizar. A família em primeiro lugar. Chamou mais um, mandou o WhatsApp para aquela pessoa que precisa ouvir, assistir o conteúdo desse programa. Como lidar com as perdas, como lidar com as frustrações, que a vida não é um mar de rosas, meu irmão. Sinto te informar, mas você precisa estar preparado, capacitado, fortalecido na fé, porque somente assim nós conseguiremos enfrentar qualquer desafio e superar os nossos medos. O programa Deus é Jovem tem uma inovação, uma novidade para você, telespectador. É o quadro de música católica. Vamos valorizar a nossa música, valorizar a música católica. E eu apresento para você um número fantástico do Guilherme de Sá com Martim Valverde cantando essa música que eu amo na Jornada Mundial da Juventude 2013. Música Glória. Roda o VT.
fantástico, essa música que nos leva à oração, nos leva mais perto de Deus. Glória, Martim Valverde. É uma composição do Martim Valverde e que Guilherme de Sá teve o presente, né, de cantar na Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil e fez essa apresentação maravilhosa. Você tem um videoclipe, você tem o teu trabalho católico, manda para nós, manda para a produção do programa Deus é Jovem, que eu tenho a maior alegria em apresentar aqui no programa Deus é Jovem, música católica e de qualidade. Tem espaço aqui no programa. Estamos falando de como lidar com as perdas com a psicóloga Ragner Pereira Kraft. E eu fui para o intervalo fazendo um provocativo de que esse inverno que passamos, essa frustração que passamos, serve para nos imunizarmos para uma experiência futura. Eu falo isso mais na parte de relacionamentos, né? A partir do momento, como o Guilherme falou, né? A partir do momento que ele teve essa perda de relacionamento, perdeu a sua namorada, fim de relacionamento, ele ficou mais esperto, ficou mais imunizado, mais resistente a novas experiências. Isso tudo é um processo de recuperação? Também é um processo de recuperação. Tudo aquilo que a gente vive nos prepara para algo que vem depois, né? Tudo aquilo que a gente faz parte da nossa história de aprendizagem, né? Então, quando acontece alguma coisa inesperada, eu não sei lidar com aquilo. Eu enfrento e numa próxima vez que acontecer algo semelhante, eu já sei como lidar. Olha, né? que interessante. E o ser humano tem uma capacidade fantástica de se adaptar ao novo, né? Quando a gente recebe um novo desafio, quando recebe alguma pancada da vida, se a gente tem a fé, se a gente tem a oração e a persistência, a gente supera, a gente consegue. De que forma que a família pode nos ajudar nesse processo de recuperação? A família é uma das nossas bases, né? O nosso pilar. Então, assim, falando, por exemplo, do luto. Quando é a morte de alguém dentro da família, é mais difícil para a família lidar e se acolher, porque está todo mundo em sofrimento, né? Mas quando é, por exemplo, com um fim de relacionamento, a família está ali para te apoiar, para te acolher e te dar a segurança e a força que você precisa para enfrentar, né? Então, não estar só é sempre melhor e mais fácil, né? Não que se a gente estiver sozinha, a gente não vai encontrar recursos, a gente consegue, mas é mais difícil. Entendi. O apoio da família é fundamental, né? A gente foi para o intervalo, o Dudu me chamou, que ele falou que tinha uma pergunta do primeiro bloco ainda, não é mesmo, Dudu? Pode fazer para a doutora, ela está ouvindo. Tem uma pergunta do primeiro bloco ainda que, tipo, quando a gente perde não só... A gente tem um fim de relacionamento, a gente acaba perdendo a pessoa, mas, assim, na própria família, a gente acaba desenvolvendo uma tristeza muito forte e a frustração, que você disse. E, nisso, muitas pessoas acabam desenvolvendo a depressão. Você acha que, você como psicóloga, você que estudou tudo, você acha que quando a gente está começando a desenvolver a depressão, a gente devia procurar Deus ou um psicólogo primeiro, assim? Eu acho que não tem esse ou, né? A fé ela também é um pilar que a gente pode se apegar. A fé funciona para quem acredita. Então, tem que recorrer àquilo que você acredita, tá? Mas, assim, eu não tenho que escolher ou eu vou para Deus ou eu vou para o psicólogo. A fé, ela faz parte, né? Se você acredita, faz parte da sua vida. O psicólogo, ele é algo, não precisa ser a parte, ele pode ser em conjunto, né? Um psicólogo você pode buscar sempre que você julgar necessário. Você está em sofrimento? Você busca um profissional que possa te dar esse apoio, né? Às vezes a gente não encontra na família, às vezes a gente não encontra na fé, a gente pode buscar um psicólogo para agregar. Então, não tem esse ou eu vou para um, eu vou para outro. O psicólogo ele vem para somar, né? Para dar esse apoio, esse amparo. E se a gente conseguir fazer essa união do psico com a fé, a gente se torna completo, a gente consegue ter essa plenitude, né? Se conhecer melhor, entender melhor o porquê de alguma situação e até para elevar, direcionar a nossa oração. Exatamente. Né? Raquel, você tinha uma pergunta? Sim. Então... Eu queria perguntar como que a gente faz quando as pessoas julgam a gente por não estar superando, por demorar para superar ou por alguma coisa ter acontecido há muito tempo e você pede ajuda para alguém e a pessoa fala, nossa, mas isso aconteceu há muito tempo, como que você ainda não superou isso, meu Deus? Isso é tão comum, infelizmente, né? Assim, eu acho que a palavra de ordem é respeito. Primeiro, respeitar aquilo que você está sentindo. Como eu disse, cada pessoa tem o seu tempo para lidar com algo que acontece, né? Então, eu tenho que entender que aquilo que eu estou passando, ele pode ser transitório, ele é passageiro, mas dentro das minhas limitações. Quando eu estiver preparado, vai passar, né? Ou eu vou lidar melhor com aquilo.
com o comportamento das pessoas de fora, a gente não tem muito o que fazer, né? A educação, povo bom fala. senso de cada um fala, né? Assim, respeito, né? Você gostaria de ouvir isso? Certamente não. Então, se você não gostaria de ouvir, você não fala, né? E a gente não pode menosprezar um sofrimento que a gente não tem acesso. Eu não posso olhar para você e falar assim, não, você não está sentindo nada, sendo que você está, né? É falta de respeito com você. Então, assim, a gente não sabe o que o outro está passando. Então, o mínimo que a gente pode ter é respeito pelo próximo e tentar ser empático, né? Naquela situação, como eu gostaria que as pessoas agissem comigo? E tentar sempre ser mais cordial, né? Ser uma boa pessoa. Se colocar no lugar da pessoa, né? Isso. Você viver aquilo que ela está sofrendo, não menosprezar o sofrimento da outra pessoa e respeito, né? Acima de tudo. Giovana, você tem uma pergunta? Sim, eu tenho. Eu gostaria de saber como é que eu posso auxiliar uma pessoa que está sofrendo, que está nesse estado de perda. Isso é uma situação tão complicada, né? Já chegou no velório? A gente não sabe se a gente abraça, se a gente dá a mão, se a gente fala alguma coisa, se a gente fica quieto. Eu sou o mais perdido em velório, doutora. A gente Eu fica chego lá, perdido. Puxa, o que eu vou fazer agora, né? O que eu vou falar? A gente não sabe se a gente cumprimenta, se a gente fica quietinho no nosso canto. Assim, depende, claro, da proximidade que você tem com a pessoa. Se você é alguém que você conhece, você pode chegar a dar um abraço, né? Oferecer sua solidariedade, se colocar à disposição se você realmente estiver disposto a ajudar. Mas, assim, não tem muito o que dizer, né? Às vezes, o silêncio fala mais do que a presença, né? Então, você estar presente. Se você tem disponibilidade para ajudar, fala, olha, me coloca à disposição, sei que é um momento difícil, ter empatia, é um momento delicado, né? E respeito novamente. Você não vai falar o que você não gostaria de ouvir, né? Exatamente. Doutora, você falou da fé, né? Como é importante para fazer essa recuperação. Agora, eu gostaria que você falasse do trabalho profissional. De que forma que o profissional ele vai auxiliar nesse processo de recuperação de perdas? Assim, quando a gente fala de luto, ele é um processo. Então, a gente não pode querer apressar algo que acontece naturalmente. O luto, ele tem várias etapas. Nem todo mundo passa por todas as etapas, elas não são lineares. Mas tem algumas etapas que são comuns a muitas pessoas. O psicólogo ou um psiquiatra, se for necessário, ele vai dar apoio e amparo na pessoa que está em sofrimento, no sentido de ajudá-la a dar um significado para aquilo que ela está passando, apoio e amparo, né? Então, por exemplo, como eu falei, vamos pensar, a família perdeu o pai, que era o provedor, que era quem cuidava, que era quem dava amparo para todo mundo, era a estrutura daquela casa. Essa família vai ficar uma bagunça, até eles se reorganizarem, né? A questão financeira normalmente é uma questão bem delicada, porque se você perde o provedor, e agora, né? Então, assim, o profissional, o psicólogo, ele vai tentar dar suporte e ajudar essa família a se reorganizar, né? Novos papéis vão precisar ser desenvolvidos, o apoio e o amparo vai ser necessário, e nem sempre quem está ali consegue fazer isso, né? Então, um profissional que ele é neutro, né, uma pessoa que vem de fora, que vai estar ali para dar um apoio, amparo e para dar escuta também, que é bem importante. Você que está em casa, você ouviu? Você que está me assistindo nesse momento, procure esse profissional, procure esse apoio, dá o primeiro passo, sai do lugar, não fica nesse quarto escuro, trancado, não fica postergando esse sofrimento. Tem um tempo, na Bíblia já diz, há tempo para plantar, para colher, há um tempo para sorrir, um tempo para chorar, mas o tempo de você dar a volta por cima é agora, é a partir de quando você tomar essa decisão. E a decisão só depende de você. Doutora, eu quero agradecer de coração a sua presença aqui no programa Deus é Jovem. Seus ensinamentos, suas palavras sanaram muitas dúvidas, não é verdade? Grupo de Jovens Yeshua, muito obrigado pela presença, pela participação. Se você tem um grupo de jovens e quer participar do programa Deus é Jovem, entre em contato com a produção, em contato com a Sayla, que está de férias. Um abraço, Sayla. Entre em contato, manda o nome do seu grupo de oração e fala, quero participar da plateia do programa Deus é Jovem. Você será muito bem-vindo junto com nós. O programa Deus é Jovem vai ficando por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia, a sua audiência, e te espero no nosso próximo encontro de fé e reflexão, o nosso próximo grupo de jovens na televisão, a nossa catequese, falando de um assunto que pode ser interessante para você. E antes de ir embora, eu te convido para vir comigo, para a gente cantar
e refletir sobre essa tempestade que vai passar na sua vida. Tudo é temporário. Você não é esse sofrimento, você apenas está vivendo um tempo de sofrimento. Espera a poeira baixar, espera o vento se acalmar, porque a tempestade vai passar. Vem cantar comigo assim, ó. Como é bom estar aqui, em meio a tantas provações, saber que posso confiar em meu Senhor e acreditar que Ele nunca faltará. A tempestade vai passar por sobre as ondas, eu sei que andarei tribulações, vencerei as tentações, superarei. Sabe por quê? Deus provê. Sim, eu sei que proverá. Até o próximo. Deus é jovem.